Vamos falar agora dos módulos e funcionalidades do SAP. O SAP é um sistema ERP, um sistema de gestão integrado que conecta todas as áreas da empresa. E com isso, os principais módulos que temos no SAP, que você vai muito ouvir falar neste mundo, é o FI, que é o Financial Accounting, que é a gestão contábil e fiscal da empresa. O CO, que é o Controlling, o controle de custos e as análises financeiras da empresa. MM, que é o Materials Management, que é a parte de compras, estoque, requisições, pedidos de compra, fornecedores, recebimento. A parte também, o módulo de SD, que é Sales and Distribution, vendas, faturamento e as entregas. PP, que é Production Planning, planejamento e controle da produção, toda a parte de manufatura da empresa. O QM, que é o Quality Management, que é o controle de qualidade em processos. O PM, que é o Plant Maintenance, que é a manutenção de ativos e equipamentos. E o WM, que é Warehouse Management, que é a gestão de armazém e movimentações de estoque. E agora no SAP, no S4HANA, a gente tem até uma nova versão que é o EWM, que é o Extended Warehouse Management, que tem muito mais funcionalidades, mais avançadas, mais atuais. E o HCM, que é o Human Capital Management, que é a gestão de RH, folha, cargos e pessoal. Ou seja, o sistema ele é totalmente interligado e dividido por módulos. E cada módulo tem a sua especialidade e é onde que faz toda a integração. Então, quando a gente fala de integração, quando eu tenho, por exemplo, um código cadastrado de um material, ele é um cadastro de material ali único. E ele é visível e todos os sistemas se complementam. Quando eu falo de um código de um material cadastrado no sistema, lá na parte de FI, a gente tem a parte fiscal desse componente, né? Onde eu faço todos os cadastros da parte fiscal deste material. Já na parte de custos e controle de análise financeira, através desse material eu sei quanto custou para a empresa produzir este produto, quanto que foi o custo de matéria-prima neste produto, como que foi compostos os custos. A gente produzir, por exemplo, um bolo, a gente usa a farinha, usa o ovo, usa todos aqueles ingredientes para fazer o ovo. Então, quanto que custou cada ingrediente e a soma do bolo como um todo. Se eu tenho a farinha custando R$5 e aí eu tenho lá o ovo custando mais R$5, o total do meu produto, com mais a mão de obra e tal, somando tudo isso, a gente teve um valor, por exemplo, de R$20. Então, a gente tem um material só passando por todos esses módulos. O material a gente tem cadastrado, a gente usa o mesmo código, o mesmo cadastro, o banco de dados, para a parte de compras, para a parte de estoque, a requisição, os fornecedores, as vendas, a parte produtiva. Então entenda que se eu cadastrei um código chamado bolo, lá na parte de produção, eu tenho que eu abri uma ordem de produção deste código do bolo, e passei pela qualidade, se teve algum problema de qualidade, ou foi aprovado ou reprovado, lá no sistema de qualidade também ele está utilizando esse mesmo código de bolo. Lá na parte de vendas, quando eu vendi esse bolo, ele também está utilizando esse mesmo código, a parte de controle do estoque, quanto que eu tenho no saldo de estoque, quanto que foi faturado, tudo isso usando o mesmo código. Então entenda que a gente passa a ter um cadastro apenas que ele é consumido, ele está interligado com todos os módulos do sistema, e assim para diversas funcionalidades. Por exemplo, um roteamento, uma lista técnica do que é composto de determinado produto. Tudo isso a gente consegue depois usar em diversos módulos, tudo da parte integrada. Então, esses são os principais módulos e funcionalidades já da parte de negócio. Além disso, a gente tem a parte de módulos e funcionalidades mais técnicas, que a gente tem nesse caso o ABAP, que é a linguagem de programação, que vem de Advanced Business Application Programming, que é a linguagem de programação usada no SAP. O SAP ele tem uma linguagem própria de programação e ela foi desenvolvida pela própria SAP, chamado ABAP. A gente tem também a parte de Basis, que é o SAP Basis, que é a parte de administração técnica do sistema, a infraestrutura, toda a parte de servidor, de configuração dos usuários, a parte de segurança da informação, perfil de acesso, tudo isso entra na parte do Basis. Também temos o PIPO, que é o Process Integration Orchestration, que é a integração entre sistemas, tanto SAP quanto não SAP. Há empresas grandes, de grande porte, que às vezes ela implantou o sistema SAP numa versão numa empresa, na hora que ele adquiriu depois uma outra empresa que não tinha SAP e ela fez a implantação do SAP lá, às vezes acabou fazendo numa outra versão e acaba tendo que fazer uma integração entre os sistemas. Então, existe a integração mesmo dentro de próprios sistemas SAP, de uma versão com outra, como também sistema não SAP, com o sistema satélite. Por exemplo, um sistema PS que faz a integração com
com o SAP para fazer a parte de planejamento avançado. E também a gente tem o módulo ali, a parte de funcionalidade, a interface moderna e responsiva ali para o SAP, que é o time ali de Fiori, com programação, desenvolvimento mais voltado para essa parte de JavaScript, essas programações mais web. E também o BW, que é o Business Warehouse, que é o armazenamento e análise de dados do BI. Então veja, pessoal, que o SAP ele vai atender tanto a parte aqui de negócio, com todos esses módulos, para a equipe que é de negócio, quanto a parte de equipe técnica. Então, se você hoje tem qualquer conhecimento nessas áreas, seja na parte financeira, na parte contábil, na parte de gerenciamento de estoque, ou a parte de vendas, comercial, faturamento ali, produção, planejamento, manufatura, qualidade, sistemas de manutenção industrial, a parte de WMS, toda essa parte de RH, ou seja, se você já tem esse conhecimento hoje, trabalha numa empresa que você está em alguma dessas áreas, veja que com o SAP basta você praticamente aprender a usar a tela, porque os conceitos ali já estão aplicados, melhores práticas de mercado, e você terá muito já mais facilidade para conseguir entender e adquirir esse conhecimento no sistema. Já para o pessoal que é mais técnico, os desenvolvedores, seja ele de qualquer linguagem, ele pode tanto ir para a parte do ABAP, atuando mais nessa programação do SAP em si, quanto atualmente mais para o Fiori. Os mais jovens atualmente ali que conhecem o desenvolvimento web, que gostam dessa área, tem o Fiori que tem esse desenvolvimento que é já a interface já web responsiva para o SAP, também tem esse campo para eles. E o pessoal de BI, tem o BI próprio ali do SAP, o Business Warehouse, que também podem tirar proveito do sistema. Então veja que é um sistema bem abrangente, não é à toa que é o maior sistema do mundo e tem muito mercado nesta área. Então é isso, até a próxima aula.